Oi, o nosso assunto hoje é o conceito de atitude do consumidor. Ele é fundamental e ele é muito utilizado na área de pesquisa de mercado. Então vale a pena aprender um pouquinho sobre atitude. Ele tem um impacto para a compreensão do consumidor e até mesmo para tentar prever ou para tentar ter uma noção em relação a como ele vai se comportar. Mas o que é atitude do consumidor? Atitude é uma palavra muito utilizada. Você, quando está falando de posturas pessoais, você está falando de atitude, não gosto dessa sua atitude. Tem horas que você vê ali perguntas, qual é a sua atitude em relação à proteção da natureza? Então tem vários assuntos e vários usos para a palavra atitude. Nós, em comportamento do consumidor, a gente trabalha a atitude como sendo uma avaliação geral e duradoura do consumidor em relação a um objeto, seja ele um produto, uma marca, um anúncio, uma pessoa, uma campanha em específico. Existem várias. A gente está sempre avaliando o que está ao nosso redor, de um jeito ou de outro. Então a gente sempre tem atitudes. Quando alguém te pergunta, você gostou dessa última novela que passou na TV? Você gostou? Você gosta do refrigerante X ou Y? Você viu o que aquele político... Você gosta da atuação daquele político em específico? Sempre que alguém nos pergunta se a gente gosta ou não de alguma coisa, estão nos perguntando a nossa atitude em relação àquilo. Por que isso é fundamental para marketing? Porque você, mapeando as atitudes do consumidor, você tem uma pista de como ele vai se comportar. É até óbvio, porque você tende a comprar, você tende a escolher, você tende a convidar para sair para tomar uma cerveja alguém com quem você tem uma atitude positiva. Se você não gosta de alguém, se você não gosta daquela marca, se você não gosta daquele político, é menos provável que você vai escolher essa marca, esse político, essa pessoa para interagir, para comprar, para eleger em determinado momento. Então é bastante interessante. A atitude parece ser um conceito até simples, uma avaliação geral que se faz de algo, mas com um impacto bastante grande. Porque a partir do momento que eu conheço a atitude de alguém, eu posso ter hipótese em relação ao comportamento dessa pessoa. Por exemplo, se você conhece as atitudes de seus amigos, você, em relação aos assuntos todos, em relação ao estilo de música, em relação ao tipo de pessoa que ele mais gosta e tal, você consegue inferir qual vai ser a música tocando no carro dele a hora que você for andar de carona com ele para algum lugar. Você consegue, apenas o conhecendo e suas atitudes, você consegue chutar. Olha, eu acho que essa pessoa ela recicla, ela divide o lixo reciclável, orgânico, ela faz essa divisão em casa e coloca em locais separados. Você consegue supor isso com base nas atitudes que você conhece dessa pessoa. Então a gente quer entender bastante de consumidor e para entendê-lo eu preciso entender suas atitudes. Porque fatalmente eu saberei, olha, ele tende a gostar mais disso. Até mesmo para a construção de um produto ou para a construção de uma campanha de comunicação, eu preciso entender as atitudes do consumidor. A tendência dele é gostar de produtos que economizem dinheiro para ele. A tendência dele é prezar pelo conforto. Ora, eu estou falando de atitudes específicas desse consumidor em relação a algum assunto específico, um automóvel, um sofá, ou seja lá o que for. E dessa forma eu consigo propor um produto mais adequado, né, que caia no gosto dele, que depois tenha uma atitude positiva dele, ou criar uma campanha que tenha elementos, que tenha argumentos que possam convencê-lo mais facilmente, porque a atitude dele em relação àqueles assuntos ou critérios é mais potencialmente mais poderosa.
E é interessante falar de atitude porque ela tem três componentes. Ela tem um componente cognitivo, né, de raciocínio, onde a pessoa tem uma imagem, tem informações sobre aquele produto, marca ou pessoa. Tem um componente afetivo, como eu me sinto em relação àquele produto, marca ou pessoa. E tem um componente comportamental. O que é que eu faço em relação a esse produto, marca, pessoa e por aí vai. Então nós temos três componentes: cognitivo, afetivo e comportamental. E é interessante porque a gente vai perceber que preciso ter uma junção dos três no meu comportamento diário. Precisa ter uma certa lógica, um certo equilíbrio entre... É claro que eu não vou comprar, ou seja, eu não vou me comportar de um jeito comprando um produto que eu não gosto ou que eu não me sinto bem. Não faz sentido. Então eu preciso de um certo equilíbrio entre os três. E é bastante interessante isso, porque tem muitos consumidores que, enquanto não encontram um equilíbrio, possivelmente não se comportam. Não tem como eles gostarem daquela marca, porque aquela marca tem alguma coisa que aquela marca faz que os incomoda, que eles não concordam. Então não espere que ele compre daquela marca, porque quebraria o equilíbrio de atitude desse consumidor. A própria formação da atitude é um outro assunto interessante, porque até pouco tempo se pensava que a atitude era criada primeiro pelo raciocínio, eu penso sobre aquilo, depois se criaria um sentimento, um afeto em relação àquilo, para depois eu ir para o comportamento, comprar aquilo ou votar naquela pessoa, coisa parecida. E as pesquisas mostram que você já tem outras maneiras de se formar essa atitude. Não é apenas começando pelo raciocínio, para depois afeto e depois comportamento. Tem horas que você compra primeiro, você tem pouquíssima informação, você escolheu porque você tem um envolvimento baixo com aquela categoria de produto. A gente até chama disso de hierarquia de baixo envolvimento de formação de atitude. E você, como tem pouca informação, mas também não liga muito para aquilo, tem horas que você primeiro se comporta, compra, depois cria um afeto, cria o sentimento e depois cria uma explicação, ou pelo menos raciocina acerca daquilo de como se comportou. Existe uma coisa literalmente oposta da hierarquia padrão de formação de atitude, que seria aquela de cognição, depois afeto, depois comportamento. Tem uma outra hierarquia que na verdade não começa pela cognição ou pelo raciocínio, começa pelo sentimento. Primeiro você se sente bem com aquele produto, depois você raciocina sobre aquilo para depois se comportar. Isso acontece muito quando a gente está em algum lugar que a gente se sente bem. A gente chama até de hierarquia de formação de atitude experiencial, porque você está de certa forma causando uma experiência e uma sensação para essa pessoa em primeiro lugar, para depois ela refletir sobre o que aquilo representa e o que aquilo pode ser bom, para depois comprar. A coisa começou pelo sentimento, começou pela parte de afeto na construção da atitude positiva, né? Isso é bastante interessante. A atitude é muito poderosa. A gente chama a pesquisa de mercado, de maneira geral, de pesquisa de atitudes. Por quê? Porque nessas pesquisas, a maioria das perguntas está, na verdade, medindo suas atitudes em relação a um produto, uma marca ou, enfim, algum tipo de objeto, né? Uma campanha ou algo parecido. Estamos sempre medindo atitudes dos consumidores. Não confunda essa atitude, essa avaliação, com aquela atitude que é a postura pessoal diante de algum tema ou de alguma postura do tipo a pessoa é agressiva e tal, e você chama, não gostei dessa sua... Não seria isso. Apesar de até haver alguma conexão, mas não é exatamente isso. Em um outro momento, em outro vídeo possivelmente, vamos falar sobre o modelo de atributos. Porque a gente quer, já que a gente quer medir atitudes, a gente quer entender o que está por trás delas. Ou seja, não adianta apenas eu querer saber por que aquela pessoa gosta mais da Fiat do que da Ford ou da Volkswagen. Eu quero saber o porquê. E quando eu quero saber o porquê que a atitude maior dela
é com a marca X e não com a Y e a Z, eu vou utilizar um modelo que tenta quebrar em pedaços o motivo, o que explica ela gostar mais daquela marca do que das outras. E aí eu consigo entender o que está por trás daquela marca ser a líder na cabeça da pessoa, ou aquela que ela tem realmente um comportamento mais forte. Tem muita gente que consome marcas como o Omo, por exemplo, de sabão em pó, que possui uma atitude muito mais forte para Omo do que para as outras marcas. E se você vai entender, vai ter tradição da marca, uma lembrança, um motivo de qualidade que a pessoa enxerga no ingrediente, e o fator preço para aquela pessoa é um critério com menor poder. Então a gente procura medir, a gente cria uma espécie de modelo multiatributo para tentar descobrir o que está por trás da atitude maior ou menor em relação a determinada marca. A atitude do consumidor é uma informação crucial, fundamental, porque ela é o primeiro passo para o comportamento. Sem uma atitude, a possibilidade, a probabilidade da pessoa vir a comprar essa marca é menor. Beleza? Atitude.